Olá, educador e educadora, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso workshop sobre design educacional. Nesta aula, trataremos sobre as competências digitais para educadores, um assunto que está ligado direta e indiretamente com a questão do desenho pedagógico, com o planejamento de um curso, de uma aula, de um programa educacional que seja mediado pelas tecnologias. Então não há de se falar sobre educação à distância, sobre desenho pedagógico, sobre design educacional, sem refletir, pelo menos de maneira sumária, sobre as competências que os educadores, estes profissionais de educação do século XXI, precisam ter nesse enfrentamento, nesse desafio que nos atravessa, que nos provoca tanto. Todo o conteúdo que será trabalhado aqui hoje foi extraído diretamente do documento de referência aqui, o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores. Criado em 2018, esse documento procurava atender essa necessidade constante e crescente relativa à conscientização sobre as tecnologias digitais e seu emprego direto no mundo educacional. Portanto, é necessário compreender quais são essas competências, e já estou aqui antecipando que são 22 em 6 grandes áreas, que podem ser empregadas no dia a dia do trabalho docente. Portanto, é um documento que visa impulsionar a qualidade da educação nesse mundo digital, que não retroage mais, que não volta mais, que se introjetou, que faz parte da nossa vida. Observe que esse quadro, ele sucede um outro quadro europeu, o Quadro Europeu de Competência Digital para Cidadãos. Mas, com a evolução desse pensamento, dessa reflexão, dessa aplicação de conhecimentos e competências, surgiu esse documento que é voltado especificamente para os profissionais de educação. Então, vamos a ele? E como eu disse há pouco, é importante destacar que são 22 competências distribuídas em 6 grandes áreas. E essas áreas, em 3 círculos que se relacionam, você vê aí competências profissionais dos educadores, competências pedagógicas dos educadores e competências dos aprendentes. No campo das competências profissionais, você tem a grande área do envolvimento profissional, que relata aí, que apresenta 4 competências. No quadro das competências pedagógicas, você tem 4 áreas, que é ensino e aprendizagem, recursos digitais, capacitação dos aprendentes e avaliação, e cada uma também com suas várias competências relacionadas. E no último círculo, as competências dos aprendentes, está relacionado à área da promoção da competência digital dos aprendentes. Um aspecto muito importante, porque toda criança, todo adolescente que nasce hoje, ou que nasceu aí nas 2 últimas décadas, pelo menos, já nasceu no mundo com a tecnologia no seu entorno, né? Já entende o mundo pela digitalização da vida, são os nativos digitais, os milênios, né? Geração Y, Z, Alfa, e que estão usando as tecnologias diariamente. Então precisa também fazer uma reflexão sobre esse aspecto principal. E aí nesse slide você pode perceber também que essas competências digitais, elas estão interrelacionadas entre si nas diferentes áreas. Por exemplo, a prática reflexiva do envolvimento profissional se relaciona diretamente à prática de ensino da área ensino e aprendizagem. Assim como colaboração profissional do envolvimento profissional está ligado à criação e modificação de recursos digitais. Portanto, é necessário que a gente apenas relacione aqui nesse slide que apenas sumarizou algumas ligações, mas você vai ver muito mais correlações no documento em primeira mão. Portanto, a tarefa de ler o documento, meditar, avaliar, né, sobre o seu emprego, de maneira crítica, claro, a gente nunca analisa nada como se fosse uma verdade estanque, absoluta, inverificável, inquestionável, não. Mas analisa com aquele olhar, né, crítico, aberto, neófilo, aberto ao novo, e bastante odierno, bastante atual. Portanto, essas práticas aqui, né, portanto, essas competências aqui são tema da nossa aula, que a gente vai rapidamente passar uma a uma e tentar esclarecer de maneira sumária, mas consistente.
A primeira grande área é o envolvimento profissional. Nela, você vai perceber a capacidade dos profissionais em utilizar as tecnologias digitais não apenas para melhorar sua atividade fim profissional, que é o ensino em si, a prática do ensino, mas também para qualificar a interação entre os profissionais da educação, seja seus colegas, né? E também melhorar a relação do professor com o aluno, do ponto de vista digital, ou com os encarregados da educação, ou com outras partes interessadas. Então, essa capacidade de utilizar essas tecnologias também para o próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional fazem parte dessa área do envolvimento profissional. Então, na área do envolvimento profissional, você destaca 4 grandes competências: a comunicação institucional, a colaboração profissional, a prática reflexiva e o desenvolvimento profissional contínuo. No caso da comunicação institucional, a primeira competência está relacionada a utilizar as tecnologias para melhorar, para qualificar a comunicação entre os profissionais da educação, né, professor, com técnico, etc., e também com os aprendentes ou com qualquer pessoa que está ligada direta ou indiretamente com a educação. Sabemos que nós já temos canais oficiais, o SEI, o próprio e-mail institucional são considerados canais oficiais e que são detentores de valor, inclusive jurídico. Agora, sabemos que também utilizamos outras plataformas, né, outros recursos, ou meios, ou redes sociais, como WhatsApp, enfim. Mas como será a nossa comunicação por essas outras vias, que, digamos, seriam mais informais, mais amplamente difundidas e que são síncronas e que geram expectativa de resposta, se não imediata, mas muito breve? A gente tem que saber que os recursos digitais estão à nossa disposição para usufruto, né, e utilização. Porém, muitas vezes, pela pressa, ou às vezes pela descontração, né, pela familiaridade que temos uns com os outros, utilizamos essas ferramentas de uma maneira bastante lúdica ou às vezes divertida, mas sem utilizar para o fim profissional. E dessa forma pode-se gerar um desgaste, um sentimento de desprestígio, de desconfiança de alguns grupos de WhatsApp que ficam poluídos com informações de pouca serventia e pouca utilidade. Então, pensando que na vida, né, o que existe de fato é tempo, e que a gente tem um tempo restrito e nós gastamos muita energia mental, como é que será a qualidade da nossa comunicação institucional? Será que a gente está em 1000 grupos de WhatsApp que não seriam tão efetivos, úteis, valorosos para se manter, ou que existem muitos distratores atencionais e que isso gera a perda da nossa energia mental, né? Então é importante qualificar a nossa comunicação institucional, saber que existem horários para envios de mensagens, que deve haver uma pré-seleção da intenção, do conteúdo que vai ser disseminado, para que a nossa vida se torne mais produtiva e até mais feliz, menos desgastante. Então, nesse mundo com tanta pluralidade, com tanta polifonia de mensagens, com tanta concorrência pela nossa atenção, é preciso qualificar o que nós recebemos, o que nós enviamos, para que não tenhamos desgastes desnecessários e que, porventura, a gente vá se arrepender posteriormente. Portanto, a comunicação institucional deve ser entendida em largo espectro e que deve valorizar estratégias de comunicação mais eficazes e eficientes. Eficaz, que atinge o objetivo; eficiente, que é parcimoniosa, ou seja, econômica, né, no emprego de recursos, que pode ser tempo, energia, enfim. E, portanto, sejam efetivas, porque uma coisa que é eficaz e é eficiente é uma coisa efetiva. O segundo aspecto, a colaboração profissional, envolve a utilização das tecnologias para colaborar uns com os outros, né? Os educadores partilharem a troca de conhecimentos, experiências, novas práticas. Então, como é que é o nível de colaboração mediado pelas tecnologias? Nesse sentido, ferramentas de ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas de gerenciamento de projetos de maneira colaborativa, né,
poderão ser muito úteis e dessa forma qualificar a nossa experiência profissional e a consecução dos nossos objetivos. Então, será que nós, enquanto educadores, enquanto profissionais de educação, sabemos partilhar, trocar conhecimento com esse mesmo fim de propósito ético, né, de crescimento coletivo e institucional? Pois as tecnologias estão à disposição, mas muitas vezes a gente usa para divertimento, desfrute, mas na hora de colaborar, na hora de contribuir de uma maneira mais assertiva, com um ambiente mais bem estruturado, que pode ser um AVA, né? Um ambiente virtual de aprendizagem, ou então pode ser só um software de gerenciamento de trabalho, gerenciamento de projetos, como o Trello, como o Runit, e eu não estou fazendo propaganda desses, apenas citando, e alguns aplicativos eu vou citar no sentido de que eles podem ser úteis, né? Alguns desses aplicativos são gratuitos de ponta a ponta, outros uma parte é gratuita, uma parte é paga. Eu particularmente uso aplicativos que são gratuitos, mas vale a pena você citar para o profissional se orientar que existem, né, alguns aplicativos, e você não precisa utilizar esses que eu estiver citando, mas você pode, a partir desse, buscar outros congêneres, outros assemelhados que podem te ajudar, desde que você consiga usar as tecnologias para colaborar com seus pares e atingir as metas institucionais ou as metas profissionais. A prática reflexiva compreende refletir de maneira individual ou coletiva e avaliar também criticamente a nossa capacidade do emprego das tecnologias para a prática pedagógica digital e para toda a comunidade educativa. Saber que existem recursos que são mais indicados que outros, que existem... saber fazer essa curadoria de conteúdos para poder melhor aplicá-los, sabendo que sempre existem conteúdos e recursos que podem ter mensagens subliminares, discursos subjacentes, que lá na frente podem prejudicar a nossa prática de ensino. Então esse discernimento, né, sobre o que eu posso utilizar, quando utilizar, é fundamental. E a quarta competência é o desenvolvimento profissional contínuo. Será que eu consigo, enquanto profissional da educação, utilizar os recursos, as fontes de conhecimento que estão na internet para promover o meu desenvolvimento? Por exemplo, Igor, o que você poderia dizer? Poderíamos citar cursos abertos, massivos, escaláveis, os famosos MOOCs, né? Massive Open Online Course, que são cursos abertos. E aí eu cito a plataforma do governo, Aprenda Mais, que é uma plataforma que tem mais de 300 cursos MOOCs disponíveis sobre educação inclusiva, sobre gestão de projetos, sobre ética, todas as possibilidades você vai encontrar lá dentro da Aprenda Mais. Existem outras plataformas também dentro do Instituto Federal, dos campos, o próprio IFCE tem a sua própria plataforma, mas outros campos, outros institutos também oferecem esses cursos que são abertos, massivos, escaláveis, autodiretivos e de pronto uso. Isso aqui é um exemplo de cursos que você pode fazer rapidamente pela internet. Mas existem diversos outros cursos que não sejam apenas os MOOCs, mas cursos híbridos, né, parte presencial, parte à distância. O importante é o professor, o profissional da educação, ele está se desenvolvendo continuamente, ele está desenvolvendo progressivamente conhecimentos, competências e habilidades úteis para o seu labor profissional? Essa é a questão. As tecnologias são atalho para isso, elas são um ecossistema para isso. E nós, às vezes, deixamos passar ou perdemos algumas oportunidades interessantes porque não soubemos procurar ou não tivemos o interesse devido. Enfim, por qualquer que seja a razão, o desenvolvimento profissional pode ser afetado. Então, as tecnologias, sim, devem ser utilizadas para o envolvimento profissional, melhorando a nossa comunicação, a nossa colaboração, o nosso discernimento ou crítico, o nosso discernimento ou a prática reflexiva e também o nosso próprio desenvolvimento profissional. Recursos digitais. Aqui compreende o universo de tecnologias disponíveis para a educação. Mas é necessário saber identificar quais os recursos que melhor se adequam aos objetivos de aprendizagem. Eu sempre digo
que aqueles 5 Ws, 2 Hs, ele serve para quase tudo na vida, né? Ou seja, você se questionar sobre what, where, why, who, when, how much. O que é o recurso, ou aquela ferramenta, né, que você está em tela, por que eu vou utilizá-la, para quê, né, eu vou aplicá-la, quando eu devo aplicá-la, onde eu devo aplicá-la, como eu farei isso, o que eu preciso para tal, né, para essa aplicação, para essa utilização. Esse pensamento assertivo, estratégico, caminha para essas 3 grandes competências, que são a seleção de recursos digitais, a criação e modificação de recursos digitais, a gestão, proteção e partilha desses mesmos recursos digitais. Dentro da seleção, que é um trabalho de curadoria, compete aí a identificação, avaliação, seleção dos recursos que podem ser utilizados melhor. Então, assim, você vai perceber que essa parte da seleção, e seja também a criação e modificação, se relacionarão com uma outra grande área que está ligada ao ensino. Porque, veja, se eu percebo que existem aplicativos que fazem quizzes, né, que fazem questionários, que têm simuladores interativos ou não interativos, que têm jogos, eu posso aplicar esses recursos combinando, consertando, eu digo concerto com C, de harmonia, né, de combinação, com as metodologias que são as metodologias de ensino. Porque o professor do século XXI, eu sempre digo, ele tem que ter corpo e alma do século XXI. E a metodologia é a alma do ensino, e a tecnologia é o corpo do ensino. Um corpo sem alma não vale nada, uma alma sem corpo não tem potência. E nesse sentido, a metodologia, quando eu comparo a alma, que está relacionado à área 3, ensino e aprendizagem, que a gente vai falar já, essa metodologia ela vai dar motricidade, movimento, qualificação, porque está relacionada às estratégias pedagógicas. Mas eu preciso consociá-la, combiná-la com o mundo digital, que faz parte da vida dos estudantes. Então, combinar a alma com o corpo está relacionado justamente você. Tem um conteúdo que quer trabalhar com seus alunos, que precisa trabalhar com aquele aluno. Vê e enxerga uma diversidade de tecnologias que podem te assessorar, sei lá, um simulador interativo para você ensinar fotossíntese, mas que metodologia eu poderia utilizar? Porque não é apenas trazer o recurso direto e aplicá-lo, tá certo? Precisa ser bem pensado, a transposição didático-digital, o planejamento, o design, por isso que se relacionar com o nosso workshop. Então eu preciso pensar, existem ferramentas H5P de interação lá no Moodle, né, que podem usar diversas situações, Hmoto, né, a parte do storytelling, vídeos integrados com questões, mas que tecnologia eu tenho à disposição e que metodologia eu posso consorciar? Essa é a grande questão. Então, ao discutir as 22 competências, você vai percebendo que uma provoca a outra, que uma se relaciona com a outra. Então, eu preciso saber selecionar. Posso também criar e modificar conteúdos digitais, e aí eu preciso também entender minimamente sobre LGPD, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e também sobre as leis que tratam sobre direitos autorais, né? Porque eu tenho que saber se um conteúdo, uma imagem, um vídeo, um som, né, um texto, ele tem licença aberta. E se tiver licença aberta, for Creative Commons, né? Será que eu posso usar ela amplamente ou ela tem restrições? E claro que existem as licenças que são diferenciadas, né, para o uso não comercial, né, quando não permite a modificação, como permite usar, mas que seja da maneira integral, sem alterar. Então são várias situações que nós, enquanto produtores de conteúdos digitais, né, e também como usuários desses conteúdos, a gente precisa saber os limites, possibilidades, oportunidades que estão à disposição, tá certo? Então criar e modificar conteúdos digitais não é algo assim tão trivial, tá certo? Porque a gente não quer incorrer no erro crasso ou infantil de estar infringindo um direito autoral de alguém, de alguma pessoa, do criador daquele conteúdo. Então, criação e modificação é uma competência muito relevante. Gestão, proteção e partilha está ligada à capacidade de organizar o conteúdo digital e disponibilizar para os aprendentes,
para as outras pessoas também da educação, os outros colegas, professores, mas também está ligado a saber proteger eficazmente o conteúdo digital, que seja sensível, né? Então, dentro da curadoria, você também não pode cometer aquele erro imberbe, né? Jejuno de você compartilhar um conteúdo sem ter visto antes. Então, compartilhou um vídeo e tem um trecho que é inadequado ou inoportuno para aquela série, para aquele segmento, para aqueles estudantes. Então, é necessário, né, saber não apenas selecionar, mas com quem eu posso partilhar esse conteúdo. Saber que também se eu não vou poder partilhar toda a sua extensão, ou caso ele esteja protegido, né, por lei. E também os próprios conteúdos que você criar, que você gerar, você também pode estabelecer os níveis de licença e utilização. Observe, então, que só essa temática de recursos digitais já caberia um grande curso aqui, né, sobre a capacidade, como eu vou selecionar, fazer essa curadoria, que critérios, né, eu tenho, e também para criar, para modificar, para entender sobre as leis e como depois eu posso partilhar isso com os meus colegas e com os meus alunos. Entrando na grande área 3, você vai para o ensino e aprendizagem, que nos parece essencialmente teleológico, ou seja, bem típico da nossa atividade fim de ensino, que é promover aí um ecossistema de aprendizagem, utilizar estratégias, orquestrar efetivamente a utilização, né, o consórcio das tecnologias nas diferentes configurações de processo de aprendizagem, saber o que funciona melhor numa sala pode não funcionar para outra, né, para uma turma e não para outra, para um assunto e não para outro, para uma série ou segmento e não para outro. Então esse discernimento qualitativamente diferenciado de como promover o ensino e aprendizagem por meio das plataformas e recursos digitais é fundamental. Então, nesse sentido, as 4 grandes competências aqui se apresentam: ensino, orientação, aprendizagem colaborativa e aprendizagem autorregulada. Na parte do ensino, se refere justamente à nossa capacidade de utilizar esses recursos digitais para melhorar, para qualificar, para aprimorar as nossas intervenções pedagógicas, mas sempre lembrando que é uma coisa em consórcio com a estratégia. O corpo sem a alma não vale nada. A tecnologia sem o desenho pedagógico, sem a estratégia didática, não vai ter impacto. Então, não é só tornar algo divertido. E aqui eu chamo a atenção para um outro aspecto, que, atravessando toda essa temática, nos melhores modelos educacionais do mundo, e em destaque eu sempre faço o finlandês, né, se tem aí como meta, como padrão ouro, o desenvolvimento dos 6 Cs, as 6 grandes competências para o século XXI. Lá, às vezes, eles utilizam o termo competência como sinônimo de habilidade ou skills, né? Então, o que aqui eu estou falando são as skills, as habilidades necessárias para o século XXI, mas que quando a gente traz para o português, muitas vezes a gente traduz como competência, né? São particularidades de cada país. Mas seja de uma forma ou de outra, as 6 competências são criticidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania e caráter. Eu sei que eu estou falando das competências digitais aqui, mas o que eu estou inserindo, né, fazendo um enxerto, falando dos 6 Cs, que são as habilidades ou competências necessárias para o século XXI, segundo os melhores sistemas educacionais do mundo, porque isso vai se relacionar diretamente com a utilização das tecnologias. Será que essas tecnologias, no meu ensino, estão promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, da colaboração entre os estudantes, da comunicabilidade, da comunicação qualificada, né, da cidadania, que é uma espécie de colaboratividade no sentido macro, no sentido civilizatório, do caráter, do desenvolvimento do juízo e da competência moral, ou mesmo da criatividade, do pensamento divergente, a capacidade da gente encontrar soluções diferentes para os velhos e mesmos problemas. Então, isso é muito importante. Então, como é que eu vou usar essas tecnologias? Veja sempre, eu estou sempre bem fundamentado na metodologia. Não posso trazer um corpo esvaziado de alma. Né? Tem que ser corpo e alma do século XXI. Além disso, a questão da orientação não foi esquecida no documento. Por quê? Nós, professores, não atuamos apenas em sala de aula. Né? Atuamos fora da sala de aula, orientando, né,
os estudantes com relação a um TCC, a uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou mesmo um projeto de pesquisa, um PIBIC, PIBIC Júnior, um PIBIT, enfim, diversos programas de pesquisa, diversos programas de extensão, ou projetos de extensão, nos atravessam, fazem parte do nosso labor. E como é que a gente utiliza essas tecnologias para melhor orientar? Por exemplo, essas ferramentas de gerenciar projetos são fundamentais, mas também existem ferramentas para ajudar o professor no trabalho de orientação, né, dentro de uma construção de um trabalho científico. Então, existem tecnologias que nos ajudam a melhor desenvolver essa frente do nosso trabalho, que é a orientação pedagógica, é a orientação educacional, né, de projetos, de programas, enfim, de pesquisas que nós temos. E a aprendizagem colaborativa, que compreende disponibilizar as tecnologias para melhor promover a aprendizagem e a colaboração dos estudantes. Voltando lá na questão dos 6 Cs, né, que eu enxertei aqui no meio dessa aula. A colaboratividade é uma competência, uma habilidade, né, dependendo aí da definição, fundamental em um mundo tão populoso, em um mundo tão interativo, em que nós precisamos tanto uns dos outros e nos relacionamos direto. Então, será que nós estamos sabendo colaborar, né? Será que o professor cria ecossistemas de aprendizagem que favorecem o encontro de um aluno com o outro para um mesmo propósito de uma entrega de uma atividade, ou a gente continua ainda com a lógica individualista de avaliações meramente somativas, por notas e cada um no seu quadrado, sem trocar experiências? Então usemos as tecnologias para promover essa aprendizagem colaborativa e também para promover a aprendizagem autorregulada. Essa questão da aprendizagem autorregulada está muito relacionada à metacognição, à gestão do próprio processo de pensamento e aprendizagem. É a pessoa conseguir analisar, planejar, monitorar os resultados sobre sua própria aprendizagem. Existem também alguns softwares que nos ajudam nessa avaliação de progresso, tá certo? E aí o professor tem um grande papel. Ele é responsável pela qualidade geral do ensino. Volto a insistir, ele é responsável por a criação de ambientes, de ecossistemas, de oportunidades de aprendizagem. Mas ele deve gerar condições para que o aluno ande com as próprias pernas, se desvencilhe sozinho, aprenda, né, desenvolva sua autonomia e que ele também tenha instrumentos de feedback, né, que ajudem a sua aprendizagem. Tá certo? Então, softwares que auxiliam nesse monitoramento, nesse acompanhamento a longa distância, seja do professor com o aluno, mas especialmente aqui, do próprio aluno com relação às metas que ele traçou, né? O seu perfil de desenvolvimento. Alguns softwares eles usam muitos recursos imagéticos, estrelas de 5, 6 pontas, em cada ponta é uma competência, uma meta que ele está atingindo. Às vezes a aprendizagem autorregulada pode ser combinada também com métodos de ensino ou abordagens de ensino, como a gamificação, tá certo? E dessa forma, os pontos de vida, os pontos de experiência podem ser empregados também como monitoramento da própria aprendizagem. Então aqui temos um mundo de opções. Lembrando que o próprio quadro europeu, né, o próprio DigicompedU, traz sugestões de atividades, traz diversos exemplos, muito além dos que eu estou dizendo aqui, e, portanto, recomendo a leitura do documento, né? Então, como promover a aprendizagem autorregulada? Ele traz sugestões. A aprendizagem colaborativa traz sugestões, e você pode ver lá em primeira mão. A avaliação, certamente um dos tópicos mais nevrálgicos, se não for o mais nevrálgico, mais nervoso de todo o processo de ensino e aprendizagem. A gente sabe, enquanto teórico da avaliação, enquanto teóricos da educação, que a avaliação ela teve a sua evolução, né? Desde os primeiros modelos, com Tyler, né? Taylerismo, evoluindo ali para um realismo ingênuo, um empirismo claro e positivista, um realismo completo, chegando no último nível, na 4ª geração de avaliação, que é o construtivismo. O pensamento sobre a avaliação ele evoluiu muito, que vai para além da noção de apenas avaliações somativas, mas também coloca as avaliações formativas, né? E os finlandeses também gostam muito de uma expressão que é Outcomes Assessment, que é a avaliação por resultados de aprendizagem, o que o aluno entregou em primeira mão. Ok, Igor, mas então, com relação à avaliação,
O que é que nós temos de competências? Temos 3 frentes, ou 3 competências. Estratégia de avaliação, análise de evidências e feedback e planificação. Dentro das estratégias de avaliação, o que é que nós podemos citar? Contemplar a avaliação não apenas por notas, ou seja, a somativa, mas também a avaliação formativa, que avalia comportamentos, motivação, engajamento dos estudantes, a criatividade, que muitas vezes uma avaliação formativa não contempla. Outra coisa, dentro das estratégias, qual parâmetro você usa? Eu sempre recomendo, e nós vamos ter uma conversa sobre isso, a utilização da taxonomia de Bloom, a taxonomia dos objetivos de aprendizagem de Benjamin Bloom. Nela você vê 6 níveis cognitivos, né? Ele tratou, o Benjamin Bloom, apenas um pequeno parêntese, em sua taxonomia, objetivos de aprendizagem no plano cognitivo, no plano socioemocional e no plano motor, tá certo? Aqui eu estou citando mais o plano cognitivo, que é o nosso principal métier, nossa principal seara de atuação, né? Não que os outros planos não sejam importantes, são fundamentais também. Mas aqui, considerando 6 níveis cognitivos, você teria o primeiro nível, a questão da memorização do conteúdo. O segundo, do entendimento, da compreensão mais profunda. Do terceiro nível, a aplicação do conteúdo em contextos reais. Então você contextualiza, problematiza, interdisciplinariza. Na parte análise, o pensamento mais criterioso quanto às partes do tema, do problema, do assunto. Depois a avaliação, que compreende até uma espécie de meta-análise ou uma análise mais profunda, né? E o último nível, que é a criação, quando o aluno consegue não apenas responder o processo de aprendizagem, mas criar soluções criativas, né? E que sejam úteis e para não só o crescimento do pessoal, do aluno, mas do próprio campo. A gente deve entender o aluno não como um receptáculo de informações que ele vai apenas receber, mas que ele vai contribuir, que ele vai colaborar, que ele vai gerar. Né? Então as mentes são muito criativas. Às vezes os professores, né, podem, de maneira equivocada, subestimar a capacidade do aluno, mas dentro da taxonomia de Bloom, o último nível é a criação, e nós devemos criar esse ambiente e usar as tecnologias para isso. Então as estratégias de avaliação devem ser pensadas em cima de métodos também de avaliação ou critérios de avaliação, como a taxonomia de Bloom. Análise de evidências, que é uma outra competência, está relacionada à capacidade de produzir, selecionar, analisar criticamente e interpretar as evidências digitais sobre a atividade do aluno, que vai muito além da frequência numa plataforma digital. Por exemplo, o Moodle, né, ele registra o tempo em que o usuário ficou logado, mas isso quer dizer tempo de aprendizagem? Né? É como, às vezes eu faço uma comparação com o motor de um carro. O motor de um carro parado está gastando energia, né? Mas está gastando gasolina, mas ele não está gerando um trabalho útil, né? Aquele trabalho ali está sendo só inútil, só geração de calor. Então um aluno que está logado, mas que não está interagindo, não está produzindo, não está entregando, né, as atividades, é como um motor que contabiliza lá a um gasto, quer dizer, tem um tempo sendo contado, mas não está, de fato, produzindo nada. Então é muito importante mensurar e qualificar o que você espera de entrega, para poder avaliar esse desempenho e progresso do aprendente, e também dar o que se relaciona com a terceira competência, o feedback e a planificação. Tá? Então, se na análise de evidência eu busco uma maneira clara, mensurável, né, para que o aluno entregue a atividade, às vezes vídeos integrados com questão, que eu sei que ele se assistiu o vídeo todo, e eu vejo as respostas dentro do próprio vídeo, né, ou se ele faz um wiki, se ele faz um storytelling, né, se ele interage lá nas ferramentas de Agamotto, porque você está relacionando aqui também essas diferentes evidências também com as diferentes tecnologias ou recursos que são disponíveis. Então, se o aluno fez o quiz ou não, é uma forma de evidência, mas não apenas essa. Então, a gente tem que amplificar o nosso portfólio, né, de entregas e sempre fazer a curadoria, a prospecção de ferramentas que nos ajudem a melhor avaliar o estudante.
tá certo? E para ter também uma avaliação mais justa. Eu não preciso avaliar todo mundo de uma mesma forma, aliás, isso é indesejável. Eu devo, na verdade, deixar a experiência qualitativamente diferenciada, né? Porque cada aluno é único. Então eu posso ter diferentes formas de avaliar diferentes pessoas, e isso é importante, que vai se relacionar inclusive com outra grande área da capacitação dos aprendentes, que está relacionado à customização, à personalização do ensino, considerando aí a educação inclusiva, né, e a educação especial. Então, nesse sentido, a avaliação é extremamente relacionada com a área 3, também com a área da capacitação dos aprendentes e também com a área de recursos digitais, tá? Para que a gente possa ter estratégias melhores, possamos analisar melhor as evidências e também podermos dar feedbacks e planificação qualitativamente diferenciados, né? Vivemos numa época em que as pessoas estão muito acostumadas a ter feedbacks instantâneos. Ela faz uma postagem, alguém curte, alguém comenta e tal. Essa lógica, apesar de parecer até uma bobagem, mas essa lógica é transposta para os outros planos de existência e convivência humanos, né? Então a pessoa está acostumada a ter um feedback. Então como é que o professor dá esse feedback? As ferramentas de gerenciamento de projetos, você pode ver lá se o aluno entregou, comenta, já faz um grifo, encaminha para uma outra atividade, uma própria plataforma, um AVA, né? Ela pode trazer e-mails massivos. Se a pessoa não está interagindo na plataforma, receber um e-mail, sentindo sua falta, volte aqui para terminar a tarefa, enfim. Então existem várias formas, né, de você fazer esse feedback e, volto a dizer, lá no documento você vai ter mais sugestões sobre como dar esses feedbacks, esses retornos para os estudantes, né? Então, o campo, a área da avaliação, ela é sensível e ela é extremamente articulada com as outras áreas. Capacitação dos aprendentes. Esse é um dos pontos, né, fortes da tecnologia digital, que pode promover aí o envolvimento ativo das pessoas, né, a desfrutabilidade. É importantíssimo que a gente sinta prazer de estar entrando no ambiente virtual, de estar envolvido com uma atividade, extrair o que é lúdico, o que é desfrutável, né? Como Mora, grande neurocientista, diz, o cérebro precisa se emocionar para aprender. Portanto, a gente precisa cativar os alunos em diferentes ecossistemas, porque o nosso papel é criar esses ecossistemas e essas oportunidades de aprendizagem. Então, nesse sentido, a capacitação está dividida em 3 grandes competências: o envolvimento ativo, a acessibilidade e inclusão, e diferenciação e personalização. Então, quando eu trato de envolvimento ativo, eu estou relacionando novamente metodologia e tecnologia, porque eu posso embarcar e fazer uma transposição didático-digital, ajustando os tempos e movimentos, os passos, né, que são necessários para poder adaptar uma metodologia ativa num ecossistema virtual, seja no Meet, seja de uma maneira síncrona ou assíncrona. Observe que aqui vai haver uma exploração muito da inteligência, da criatividade e da boa vontade do professor, porque muitas vezes não é trivial, né? Agora a gente tem que perceber o seguinte: um ambiente digital é um ambiente de experiência, de experimentação. Se a gente colocar um ambiente digital sem essa possibilidade do estudante, né, interagir, desfrutar, ele vai tornar aquele ambiente ali um lugar de desprestígio, de desconfiança, de desestímulo, desmotivação, que é o que a gente não quer. Então, por exemplo, eu encontrei aqui um simulador, o PhET Colorado, são simuladores gratuitos, né, que a gente encontra em química, física, biologia, matemática, ciências da Terra, o PhET Colorado. Eu posso combinar ele com um método ativo chamado POE, um método australiano, previsão, observação e explicação. Ou então eu vou fazer um quiz, né, que eu posso utilizar aí, então, ferramentas como o Kahoot, Quizzes, o Quizlet, e assim vai. Você tem, então, diversidade de ferramentas de pronto uso. Eu posso usar aprendizagem baseada em projetos ou em problemas. Eu posso usar o Trello e o Runrunner, que eu já citei. Então, são muitas ferramentas que nos permitem, né, essas utilizações mais eficazes e eficientes, efetivas das nossas práticas de ensino. E, portanto,
cabe ao professor, né? Então, portanto, cabe ao professor ampliar esse portfólio de metodologias e tecnologias para promover o envolvimento ativo. Promover os 6 Cs, né? Eu já tinha falado, e usar esses métodos ativos aí no dia a dia da sua prática de ensino. Acessibilidade e inclusão. Acessibilidade está relacionado a dar condições de garantir o acesso universal, efetivo, né, das pessoas que têm características específicas, né? Então, cada aluno é único e, portanto, ele tem necessidades educacionais específicas, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem próprios, além de conhecimentos prévios. Portanto, é toda uma infraestrutura, também perpassa gestão na escola, né, para que a gente possa usar os recursos mais eficazes e eficientes, que promovam essa inclusão, que promovam essa diferenciação, reconhecendo, então, por exemplo, um aluno que tem, não apenas na educação geral, né, mas também na educação especial, um aluno que tem uma necessidade específica, é autista, né, ele está dentro do espectro autista. Quais são os métodos que a gente pode utilizar? Teachers, IABA, isso é metodologia, né? Mas que tecnologias poderiam ser empregadas? Existem já jogos, existem já ferramentas com esse propósito. Veja, é um oceano de possibilidades, muitas vezes que a gente não mergulha, que a gente nunca nadou, que a gente nunca experimentou dessas águas. E é a obrigatoriedade, né, do nosso senso de propósito ético criar um ecossistema de aprendizagem inclusivo, né? Então, nesse sentido, as tecnologias elas exercem um papel poderoso, estratégico e que não podemos afastar jamais da nossa prática diária, tá certo? Então, envolvimento ativo, acessibilidade, inclusão, diferenciação e personalização dentro da frente da capacitação dos aprendentes, que, se você perceber, ela poderia até estar dentro da terceira área, que é ensino e aprendizagem, mas tamanha a sua importância, ela se destacou em uma área própria, tá certo? Que é a área desse envolvimento ativo e desse processo de inclusão, tá bom? A última área, que é a competência digital dos aprendentes. A nossa última área é a promoção da competência digital dos aprendentes. Nela, você coloca o quê? Diversas competências transversais que atravessam o estudante, mas atravessariam também o cidadão comum. Por isso que essa sexta área, ela é derivativa, né, quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, do quadro europeu de competência digital para cidadãos. Por quê? Porque lá eu coloco as competências que o cidadão comum, no mundo, na era tecnológica, precisa ter desenvolvido. E no caso aqui, para os estudantes, né, para a educação. Então, no caso, você vai perceber o seguinte, que envolvem 5 competências: a literacia da informação dos média, comunicação e colaboração digital, criação de conteúdo digital, uso responsável e resolução de problemas digitais. Na primeira, a literacia da informação dos média, é o professor criar, incorporar atividades, tarefas, avaliações, discussões em geral, que requeiram dos aprendentes, dos estudantes, a capacidade de articular a informação de uma maneira efetiva, né, acessar essa informação, acessar esse recurso digital para analisar, para interpretar, para discernir, né, e comparar, avaliar. São vários verbos que estão aí ligados às nossas faculdades cognitivas superiores, acerca do que nós temos em tela, né? Seja na tela do computador, do tablet ou na tela da vida. Então, considerando esses recursos e essas ferramentas como sendo algo que nos afeta e que a gente precisa discernir tudo aquilo que a gente acessa, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste. Então, essa competência é fundamental para criarmos, né, cidadãos mais adaptados aos desafios complexos e plurais de um mundo tecnológico. Então, se o professor simplesmente se preocupar em instruir o seu aluno, ele pode sair muito mal educado, né? Porque instrução é uma parte da educação, mas a educação é algo muito maior, está relacionado ao desenvolvimento do pensamento crítico, às habilidades socioemocionais e morais, ajudar os alunos a responder as perguntas básicas, quero, posso e devo, né? Que a ética sempre nos provoca e nos pede essa resposta. Então,
E o que é que eu quero, posso e devo fazer com as informações? Isso também vai estar relacionado a uma outra competência, que é uma das últimas dessa grande área, que já já eu chego. Então, assim, treinando aí esse letramento digital, essa capacidade do aluno prospectar conteúdo, né, fazer essa curadoria, articular, utilizar, como é que agora nós, professores, educadores, auxiliamos os alunos quanto a qualificar sua comunicação e colaboração digital? Será que nossas atividades, tarefas e avaliações permitem esse intercâmbio, permitem um trabalho colaborativo, ao uso responsável e a comunicação responsável? Inclusive, aqui, novamente, eu faço alusão às metodologias, porque, no caso, você pode citar o método da análise de discursos de Graham, dentro do método da pirâmide de opiniões. Então, o que é que acontece? Quando vai haver um debate, quando vai haver uma discussão dentro das redes sociais, que são inúmeras, né? E onde muitas, entre aspas, tretas acontecem, né, discussões às vezes desqualificadas, por que as pessoas estão debatendo e usando uma comunicação às vezes hostil, agressiva, não fundada, né, não sabem utilizar e colaborar no mundo digital? Porque elas não foram preparadas, é uma das primeiras gerações que chega e encontra aí um oceano de possibilidades e que não foi treinado para um debate ético, equilibrado, qualificado. Então, a comunicação e colaboração digital é fundamental nesses tempos de tecnologia, né? E o professor é parte disso, porque o aluno passa um grande tempo da sua vida na escola e convivendo com professores e vai estar se relacionando com outras pessoas pelo mundo digital. Então, como é que nós, professores, podemos, usando metodologias combinadas com tecnologias, qualificar esse nível de comunicação e colaboração digital? E também na criação de conteúdo digital, porque não podemos esquecer que os nossos jovens, nossos estudantes, crianças, adolescentes, são grandes contribuintes, né, produtores de conteúdo digital. Quando a gente falou de criação de conteúdo digital lá na área 2, os recursos digitais, estava focado no professor, no educador. Aqui, a criação desse conteúdo digital é ajudar esse aluno a desenvolver as rubricas de análise, né, os padrões de curadoria, de cuidados que devem ter quanto à criação de conteúdos digitais. Então, falar sobre LGPD, de direitos de autoria, mas não apenas no sentido legal, formal, estrutural, mas também relacionar essa competência com as outras duas que seguem. Por exemplo, o uso responsável. O uso responsável dos recursos digitais para garantir o bem-estar físico, psicológico e social dos aprendentes. É fundamental, e aqui eu vou fazer um outro pequeno enxerto, né, que nós preparemos o cidadão para lidar com a complexidade e pluralidade de desafios e também ajudar a criançada, né, esses jovens, a entenderem que eles são a geração que vai tomar de conta desse mundo, mas que eles também têm que estar preocupados com os direitos dos que não nasceram. Então, o uso responsável dos recursos naturais, uso responsável dos direitos políticos, uso responsável das tecnologias digitais, porque tudo está relacionado a essa grande lógica da ética e da responsabilidade, que inclusive tem um grande filósofo, que é o Hans Jonas, que nos ampara. Então, quando a gente fala o uso responsável das tecnologias, ele está relacionado a todos os nossos planos de existência e convivência humana. Então, é questão da dimensão ética, é questão da dimensão legal, tá certo? Do bem-estar físico, psicológico e social de todas as pessoas. Então, o que eu posto na internet ganha escalabilidade, impacta pessoas, vai ser lido por muitas pessoas, como esse vídeo será visto. Então, é muito importante que eu esteja atento para os desdobramentos dos meus atos e do que eu posto, do que eu construo, do que eu crio. Estava ligado ali à competência anterior. E também utilizar atividades e a última grande competência, resolução de problemas digitais. Professor, criar atividades, tarefas, avaliações que requeiram dos aprendentes a sua capacidade de identificar e resolver problemas técnicos ou que transfiram criativamente as suas soluções para engrandecer um ecossistema de aprendizagem, engrandecer um conteúdo digital ou, enfim, qualquer fonte de informação. Então, a gente tem que ajudar os estudantes a serem capazes de resolver os problemas digitais, sempre aliançado
com o conhecimento, com as boas práticas e com a ética. Certo, Igor? Passamos então rapidamente, que nem foi tão rápido assim, né, porque o vídeo se estendeu um pouco, pelas 22 competências digitais nessas 6 grandes áreas. Mas como é que eu poderia me avaliar se eu quisesse saber qual é o meu nível de competência digital? Eis uma coisa que é bem curiosa. Aqui, modelo de progressão. Quando a gente vê o documento, o DigiCompEdu, o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, ele colocou 6 níveis de proficiência, inspirado no Quadro Europeu Comum de Referência de Línguas, né? Então, como você analisa se uma pessoa domina um idioma? Tem 6 níveis de proficiência, do recém-chegado, né? Do A1, A2, B1, B2, C1, C2. No caso aqui, para cada símbolo, né? Para cada nível foi criado uma pequena rubrica explicativa. O A1, recém-chegado, o A2, o explorador, o B1, integrador, B2, especialista, C1, líder e o C2, pioneiro. Observe que são 6 níveis que estão, inclusive, espelhados na taxonomia de Bloom. Olha aí, eu falei da taxonomia de Bloom algumas vezes e o próprio documento, na sua estrutura de análise do desenvolvimento, do domínio das competências, usa o Bloom. E vai considerar, portanto, que o A1 é aquela pessoa que é ainda imberbe, é jejuno, ela está iniciando dentro do uso das tecnologias. Então, ela ainda está tateando, começando a se apropriar. O explorador já começa a ampliar o seu portfólio, começa a empregar algumas tecnologias na sua prática. O integrador, ele já amplia esse portfólio, mexe, mistura com metodologias. O especialista ganha muita desenvoltura e consegue aplicar aqueles recursos com as metodologias de ensino em diversas situações, né, mais além, e até começa a fazer pequenas modificações, até que você chega a um nível de líder, em que a pessoa acaba se funcionando ali como um farol dentro da escola, dentro da instituição, fazendo o compartilhamento, treinamento de seus pares com relação às tecnologias, até chegar ao nível 6, que é o nível mais alto, C2, que é o pioneiro, em que a pessoa está criando conteúdos, partilhando conteúdos, influenciando e gerando modificações ou criações expressivas. Então, leia o documento para você entender esses 6 níveis. Existe um teste na internet, que tem um link que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, que você responde um quiz, e conforme as suas respostas, você vai ter uma pontuação que vai te dar uma média, que vai te situar em um desses 6 níveis aí. Tá certo? E nesse sentido você vai se mapear. Agora, é claro que o próprio documento, o DigiCompEdu, vai te mostrar que existem competências, tá, que podem ser analisadas individualmente, então, ou melhor, as áreas. Então, numa determinada área, eu posso ser integrador. Numa outra área, eu já sou especialista. Em outra área, eu posso ser ainda explorador, já em outra um líder. Então, quando eu faço o somatório, o cômputo final, eu vou ter uma média. Mas fica claro que em cada área você pode ter um nível mais ou menos avançado que em relação a outras áreas, tá certo? Isso também faz parte do nosso processo de autoconhecimento e de autoanálise, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço aqui, espero ter contribuído para iniciar essa discussão, deixando o documento à disposição, o DigiCompEdu, deixando vocês mais inspirados do que propriamente instruídos e sabendo que educar no século XXI não é trivial, e não é para amadores, ou seja, não é para os imberbes, os paraquedistas, aqueles que não têm compromisso com a educação. Esses amadores a gente não quer, né? Eles não fazem bem a educação, mas é para os amadores, os que amam, porque quem ama se dedica, se aperfeiçoa, se torna melhor para. Então, tudo aquilo que você ama, você cuida, que você zela. Então, se você é um educador, ama a educação, um educador do século XXI, haverá de analisar, meditar, né, sobre essas 22 competências e discernir sobre a utilização das mesmas e o desenvolvimento das mesmas na sua prática diária. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos e continuamos nossa conversa nos próximos vídeos.